Amém? Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra em que dificilmente eu boto um título muito longo numa palavra, mas essa semana eu coloquei. E o título da mensagem de hoje é: portas fechadas não podem impedir a bênção de Deus em sua vida. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos apegamos em problemas e dificuldades que acontecem conosco e achamos que o motivo de algumas coisas saírem fora do controle ou mesmo fora dos planos e projetos que nós imaginamos que são os planos de Deus para a nossa vida. E quando essas coisas saem fora do propósito, muitas vezes nós achamos que nós estamos fazendo algo errado. Lembre-se, o diabo, ele é o acusador, a Bíblia diz. E quando nós fazemos um plano, um projeto, temos um sonho, e em algum momento da nossa caminhada, esse sonho, esse projeto, esse plano não dá certo aos nossos olhos, a acusação vem sobre nós. E muitas vezes o diabo usa a nossa mente, mas às vezes o diabo usa pessoas ao nosso derredor. Porque Deus usa pessoas, amém? Mas o diabo também usa pessoas, para de alguma forma tentar nos atingir. E às vezes quando as coisas não saem muito da maneira como você planejou, a primeira acusação vem, é que você está errando em alguma coisa. A primeira acusação que vem, é que você não está fazendo o certo que deveria fazer. Qual que é o problema disso? Um problema muito simples, coloca você em evidência. Mas você não tem nada a ver com o plano de Deus na sua vida. O plano de Deus tem única e exclusivamente a ver com Jesus. Porque Jesus é o centro. Mas toda vez o diabo vai querer colocar eu e você no centro. Ele vai querer mostrar as nossas falhas, nossas debilidades, nossos defeitos. Mas eu quero dizer, até mesmo quando as coisas dão errado na nossa vida, Deus faz o errado dar certo. Deus faz com que todas as coisas, de alguma forma, cooperem para o nosso bem. E nós temos que entender hoje, eu quero falar sobre isso, eu quero compartilhar com você, que não são as brechas, as falhas, as suas debilidades ou até mesmo as suas fraquezas, que podem impedir Deus de te abençoar. Porque o fato de você ter entregado a sua vida para Jesus, já torna você uma bênção. E tem pessoas que, elas correm atrás da bênção. Eu vejo até chamadas de culto que são assim: venha buscar a sua bênção, não é assim? Tem até uma voz de Deus assim: venha buscar a sua bênção no culto especial de hoje. E aí todo mundo vai para buscar o quê? A bênção. Tem alguma coisa errada em buscar a bênção? Claro que não. Deus é abençoador e tem prazer de te dar as coisas. Ele tem prazer na alegria dos seus filhos. Mas você precisa entender que a bênção é só o chantilly do bolo. Mas existe a essência, o interior, que é muito mais. Nós trabalhamos nesse encontro, uma equipe muito grande. E esses irmãos, o testemunho deles é que passar pelo encontro é maravilhoso, é ou não é? É poderoso. Só que eu vou dizer para você, trabalhar no encontro é muito melhor. Porque você vê os bastidores. Você é um canal de Deus e vê as pessoas sendo transformadas, chegando aqui no sábado. Saindo no domingo, dando cãibra na boca de sorrir. Por quê? Porque a transformação de Deus é linda. E só Deus pode fazer a obra na vida do homem. Então a Bíblia fala que a melhor coisa é dar do que receber. E esse processo, ele é evidente, claro e simples na vida de um cristão. E o que eu quero falar para você hoje está lá em João capítulo 20, verso 19. Se você puder abrir, acho que vai abrir aqui. João 20, 19. Lembre-se de uma coisa antes de eu ler. Tudo que coloca você no centro não é a vontade de Deus. Porque depois que você se tornou cristão, Cristo é o centro da sua vida. Se você procurar a perfeição em você, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Se você procurar a perfeição nesse irmão que está do seu lado, você não vai encontrar. Mas se você olhar para Jesus, você vai encontrar a perfeição. Porque só Ele é perfeito. E a palavra de Deus diz, lá em João 20, 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Hoje é o primeiro dia da semana. Amém?
E eu quero dizer para você, você está aqui hoje cultuando a Deus, você está entregando o primeiro dia da semana para Ele. São as suas primícias da semana. Coloque o primeiro dia da semana diante do Senhor e todos os outros serão abençoados. É isso que você está fazendo hoje aqui. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia, domingo, trancadas, 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 trancadas. Não travou o disco, sou eu que estou repetindo para você gravar. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo, com medo, com medo, com medo dos judeus, veio Jesus e colocou-se, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Só até aqui. Aqui nós estamos lendo uma cena pós-ressurreição. Jesus, Ele é Deus, amém? Ele é Deus que se fez homem e habitou nessa terra. Ele veio com um propósito, eu já falei aqui várias vezes. Jesus é o único bebê que nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer pela humanidade. Para que nós hoje pudéssemos ter a vida eterna, Jesus teve que morrer. Ele morreu numa cruz, ele derramou o seu sangue. Ele foi colocado num túmulo. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Os seus discípulos, que estavam com ele os 3 anos e meio. Jesus algumas vezes, você vai ver, quando você lê os evangelhos, você vai ver que Jesus algumas vezes falou para os discípulos. Teve uma cena clássica, Pedrão, lembra de Pedro? O apóstolo Pedro está com Jesus, e de repente Jesus pergunta: o que dizem o povo que eu sou? Aí uns falam assim: uns dizem que é um profeta, outros dizem que é Elias. E ele pergunta: tudo bem, o povo não me conhece, mas quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então, Jesus olha para Pedro e diz o quê? Não foi carne nem sangue que te revelaram. Você sabe o que significa essa frase? Não foi carne nem sangue que te revelaram. Ele estava dizendo assim: Pedro, não tem nada a ver contigo isso aí. Isso veio direto do trono de Deus. Ele teve uma revelação de quem Jesus era. Minutos depois, Pedro está com Jesus novamente. E Jesus fala assim: importa que eu seja preso, eles vão me prender, eles vão me matar. E ele fala uma terceira coisa. Ele fala assim: mas no terceiro dia eu vou voltar. Só que Pedro está tão embriagado, achando que o primeiro elogio foi para ele, que ele fala assim: não, tu não vai passar por isso. Jesus veio para quê? Para morrer. Quando Pedro diz assim: tu não vai passar por isso, ele estava dizendo: tu não vai cumprir o propósito. Você sabe o que Jesus disse para ele? Cala-te, Satanás. Na cara dele. Cala a boca, diabo. Imagina. Se eu falo uma coisa dessa para alguém aqui, eu apanho. Jesus falou para Pedro. Porque Pedro se deixou ser usado pelo diabo. Por quê? Porque de alguma forma a fé dele ficou abalada num momento almático. Mas o que acontece? Esse povo agora, Pedro e os discípulos, lembre-se, eu estou usando esse exemplo aqui só para te falar que Jesus já tinha falado para eles que ia ressuscitar. Mas eles não prestaram atenção. E aí o que acontece? Jesus ressuscita. Onde estão os discípulos nessa hora? Trancados. Dentro de uma casa. Com medo. Escondidos. A portas trancadas. Viu que a Bíblia falou aqui? Que eles estavam com medo. A raiz de todo medo é medo do quê? Da morte. Eu já ensinei isso aqui. A raiz de todo medo é medo da morte. Ninguém tem medo de andar de avião, ninguém tem medo de cobra. O resultado é que todo mundo tem medo de morrer. Essa é a verdade. É o maior medo de toda a humanidade. E a maneira como o diabo aprisiona as pessoas é por meio
Do medo. O medo aprisiona, o medo produz algema. Pessoas são conduzidas muito fácil pelo medo. Mas quando você conhece o perfeito amor, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Mas Jesus podia chegar lá e chamar a atenção dos discípulos, sim ou não? Podia. Ele tinha autoridade para isso. Mas de repente eles estavam trancados com medo e Jesus atravessa a parede. E ele entra então naquela sala e a primeira coisa que ele fala é para mudar o ambiente. Qual é o ambiente que estava ali? O ambiente de medo. Medo é a ausência de paz. Ele chega e diz: paz seja convosco. Um ambiente de paz é um ambiente de alegria, é um ambiente de descanso. A ausência de paz produz pânico, e pânico é medo. Quando nós vivemos em paz, nós aprendemos a ouvir o Senhor. Quando nós vivemos debaixo do medo, nós aceitamos qualquer proposta. Vou te dar um exemplo simples. Imagine agora que uma grande explosão acontece aqui. Uma explosão violenta. Ao ponto de você ficar assustado. E eu digo assim: atenção, todo mundo corre para aquela porta. O que você vai fazer? Você vai vir com uma planilha dizendo: pastor, só me responde, por que eu vou correr para aquela porta? O que eu tenho que fazer? Como que o senhor me diz? Com que jeito que eu vou ter? Você nem vai pensar duas vezes. E se tiver alguém na sua frente, você passa por cima. Mas aí o que você não sabe é que a explosão aconteceu foi lá. E aí morre todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque com medo você é facilmente manipulado. E às vezes o que produz medo são planos frustrados. E aí quando você olha para os seus planos que às vezes parecem frustrados, você fica com medo de não ter feito as coisas certas. Mas eu quero dizer para você hoje mais uma vez: portas fechadas em qualquer área da sua vida não pode impedir a bênção de Deus sobre você. Porque você tem um Jesus que atravessa paredes. Nada é impossível para Deus. Pastor, mas eu já vi falando, às vezes eu sou meio incrédulo. Eu tenho dificuldade às vezes, eu preciso aprender mais com a Bíblia, eu preciso crer mais. É bom você pensar nisso. É importante você pensar assim. Mas ainda que, de alguma forma, tenha alguma coisa de incredulidade, isso não impede Deus agir na sua vida. Por quê? Porque acontece uma segunda vez. Quando você experimenta de fé por intermédio da palavra, você vai descobrir que a fé te define, mas a incredulidade te para. E quando você fica com medo de algo, você paralisa, você não avança. Você não vai nem para frente, nem para trás. Já viu pessoas que têm crises de medo? Elas ficam estáticas. Trabalhava com um rapaz, ele tinha medo de altura. E fizeram ele subir numa altura. Tivemos que pegar um guindaste para tirar ele, porque ele não subia e nem descia. Ele ficou agarrado no negócio e ele não conseguia se soltar. O que acontece? Ele ficou paralisado. O medo te paralisa. Qual é a maior arma do diabo? O medo. Que medo, pastor? O medo da falta. O medo da morte. O medo de ser abandonado. Durante muitos anos da minha vida, eu tive medo de ser abandonado. Pastor tem isso às vezes. Se todo mundo for embora, eu ficar sozinho, vou pregar para quem? Como é que vai ser? Eu sofri muito disso há muitos anos atrás. Hoje não tenho preocupação com isso. Eu já falo para os irmãos, se eu tiver que começar do zero de novo, eu começo. Numa areazinha, numa garagem, vamos embora. Pregar o evangelho até Jesus voltar. Por quê? Porque o medo te paralisa e te impede de dar passos de fé. Mas mesmo que haja incredulidade de alguma forma ao seu derredor, a fé que está dentro de você pode mudar as circunstâncias. Por quê? A Bíblia fala, lá em João, na continuação do que nós lemos aqui, está lá em João, capítulo 20, verso 24 ao 29. Jesus veio no primeiro dia da semana, esse foi o primeiro momento da ressurreição. Uma semana depois, ele volta. Tinha um discípulo que não estava na primeira reunião. Alguém lembra o nome dele? Tomé. Você escolhe a maneira que você quer ser lembrado. Sabia?
No Evangelho, você escolhe a maneira que você quer ser lembrado. Quando você lembra, você fala Tomé. Se você é conhecedor da Bíblia, você vai saber qual é a tarja que está na testa de Tomé. Incrédulo. Que título bem ruim. Por que ele foi incrédulo? Porque Tomé é um dos 12, chamado Dídimo, ou gêmeo também. Não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé. Percebe que agora o versículo faz questão de dizer e Tomé, que agora ele estava com eles. Estando as portas trancadas, mais uma vez, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Diferente da outra vez, ele fala. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente, Tomé. Respondeu Tomé: Senhor meu, Deus meu. Vai lá. E disse-lhe Jesus: porque viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, isso é ruim demais faltar culto. Tomé faltou o culto que Jesus veio, ressuscitou. Aí, imagina. Os discípulos falaram: cara, tu não podia ter faltado esse culto. Jesus ressuscitou. Ele falou: não acredito. Só se eu botar a mão nas feridas. Jesus voltou. As portas estavam trancadas de novo. Ele entrou. Ele atravessou a parede. Mas qual que foi a exortação dele para Tomé? Tomé, não seja incrédulo, filho, mas crente. E aí ele fala algo muito interessante aqui. Ele fala, quando Tomé reconhece ele, o que Tomé fala? Deus meu, Senhor meu. Ele reconhece. E Jesus fala assim: Tomé, porque tu viu, agora tu crê? Mais bem-aventurado é quem não viu e creu. O que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado, no original é makarios. No grego, makarios é tudo o que esse mundo está correndo atrás. A palavra que Jesus libera aqui, ele diz assim: mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Mais, makarios, é feliz. É alguém mais do que feliz. Tudo que esse mundo busca é felicidade. Você sabe disso, você já esteve lá. Só que eles buscam no dinheiro. Só que eles buscam em relacionamentos. Só que eles buscam na droga, na bebida, eles buscam em bens materiais, eles buscam em alimentar o ego. E qual que é o resultado dessa busca? Dor, sofrimento, depressão, tristeza e morte. E eles nunca conseguem encontrar alegria. Eu sei, eu já fui peregrino nesse mundo. Eu vivi anos da minha vida tentando preencher um vazio, com droga, com bebida, com festa. E parece que o buraco só aumentava. Essa é a história desse mundo. Porque se você é como um grande quebra-cabeça. E todo ser humano falta uma peça. Essa peça é Jesus. E quando você é encontrado por Ele, encaixa. Viu o nosso irmão aqui que testemunhou? Eu era ateu, não acreditava em nada. Mas entrega a sua vida para Jesus. Ele estava pregando aqui já. Porque é assim, aqui na videira, o novo convertido já nasce com um dente mordendo os calcanhares do capeta. Essa é a verdade. E provavelmente aqui nos próximos encontros ele vai estar até trabalhando conosco. Pode ter certeza. Porque assim, já nasce indignado com o diabo. Sério, os demônios vão ter que se mudar de cidade. Eles vão ter que ir embora de Canoas. Vão ter. E se eles forem para Esteias, vão encontrar um pessoal cheio do fogo lá, né? Vocês vão bater nele até não poder mais.
Por quê? Porque nós entendemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando você entende então que não há impossíveis para aquele que crê, você descobre então que portas fechadas não querem dizer nada para um Deus que tem as chaves de Davi, que abre portas que ninguém fecha, mas também fecha a porta que ninguém abre. Ouça, eu vou dizer para você, se você realmente confiar em Deus, entregar o seu caminho ao Senhor, Ele mesmo vai se encarregar de fechar algumas portas, que às vezes estão te levando para o precipício. Ele fecha. Um dia, eu nunca me esqueço, eu estava no prédio da igreja orando de manhã, e um irmão chegou e falou assim: pastor, eu preciso conversar com o senhor urgente. Eu falei: o que houve? Eu estou desesperado. Eu falei: então tem que ser agora, vamos orar. Alguém está doente, aconteceu alguma coisa? Ele falou: acabei de ser demitido da minha empresa, depois de 20 anos de serviço prestado. O que eu faço agora, pastor? Eu falei: vamos tomar um café na padaria? Aí ele falou assim: por que o senhor está sorrindo? O que vai ser de mim agora? Eu falei: você serve a Deus? Ele falou: claro, eu confio nele. Eu falei: então se prepara, você foi promovido, você não foi demitido. Na época ele ganhava um salário X, e ele foi demitido, ele ficou ali. Eu falei: seguinte, vou te dar uma dica, tira um mês de férias. Estava naquela empresa lá trabalhando direto, sábado, isso, aquilo, outro, fazendo, tira um mês de férias. Mas eu tenho que pensar o que eu vou fazer para ganhar dinheiro agora. Calma aí, tu vai receber uma indenização, tira um mês de férias, descansa, relaxa. Eu estou há 20 anos naquela empresa, acorda às 6h30, tá, dorme uma semana até às 10, então 9h30. Descansa um pouco. Tem um monte de gente dizendo: glória a Deus, pastor, me dá essa direção. Não dou. Então assim, essa direção é específica para ele. Ele saiu de lá. Ele falou assim: esse pastor é louco. Depois ele me contou isso, né? Ele não me falou na minha frente porque ele não é louco. Mas assim, depois ele me falou, ele falou: achei que o senhor era louco. Mas ele seguiu a direção. Não fechou 2 meses. Ele abriu uma empresa, ele começou a prestar serviço. No primeiro mês de serviço, ele ganhou o equivalente a 3 salários que ele ganhava por mês na empresa. Ele foi lá, no prédio da igreja, porque agora ele tinha tempo. Ele foi lá de manhã, falou: pastor, vim aqui conversar com o senhor. Eu falei: qual que é o problema? Normalmente as pessoas me procuram só por problema, porque isso que eu sou pastor, né? Ele falou: não tem problema nenhum. Hoje eu vou te levar para tomar café, que eu sei que tu gosta. Eu gosto mesmo, fica a dica. Na melhor cafeteria da cidade. Eu falei: ô glória! Eu falei: por quê? Aí ele me contou o testemunho. Se você serve a Deus, eu quero dizer para você, nada tem como dar errado na sua vida, tudo vai dar certo. E até o errado vai dar certo. Porque Deus faz isso. Mas o que portas fechadas produzem? Medo. Nós vimos uma porta fechada aqui em 2 momentos, quando Jesus ressuscitou. Os discípulos estavam com medo, mas Jesus trouxe a paz. Jesus é o Senhor da sua vida, sim ou não? Então a paz está sobre você. Então, ainda que algumas portas você olhe e fala: parece que não está fluindo. Descansa. Quem te prometeu garante. Ele garante. A palavra é dele. Se foi um homem que te prometeu, não existe mais o fio do bigode. Nem contrato estão cumprindo mais. Mas se Deus te prometeu, permanece. Ele vai cumprir, Ele é fiel. Eu falei semana passada, o tempo é dele. Você tem que confiar e esperar. O tempo é dele. Mas o que eu estou dizendo para você hoje é que mesmo que a porta esteja fechada, continue batendo. Continue. Porque ele não fala assim: você bate, a porta se abrirá. Tem que bater batendo, pedir pedindo, até que a porta se abra. O que é isso? É insistência. É insistência. Porque nenhuma porta pode parar Jesus. Sabia disso? Nenhuma porta fechada. Se você for para a Bíblia e você procurar todas as portas que se fecharam, Jesus resolveu o problema. Houve um dia em Betânia.
numa cidade em que a porta se fechou para Lázaro. Só que não foi uma porta de uma casa, foi a porta do túmulo. Lázaro morreu. Jesus chega em Betânia, lá em João capítulo 11, versículo 38. Essa é uma porta completamente improvável de se abrir. Mas lembre-se, nós somos da fé. Quando tudo diz que não, a voz dele nos encoraja a prosseguir. Entendeu? Quando você olha e tem um mar na frente, só parece que o mar não vai se abrir. Mas eu ouso dizer para você, se você crê, pode ter um mar na sua frente. Pisa nele. Se as águas não se abrir, ele vai te fazer andar sobre as águas. Porque não existe problema impossível para Deus. E você é filho de Deus. A essência de Deus está dentro da sua vida. E a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de você. E o que é impossível para mim e para você? Nada é impossível. E a Bíblia diz assim, Jesus, agitando-se novamente em si, mesmo encaminhou-se para o túmulo. Esse era o túmulo de Lázaro. Era este uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra, estava fechada. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. O que ele disse? Abre a porta. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Lá na reunião dos discípulos, quem que ele encontra? Tomé. Tomé é um sinal de incredulidade para aquele momento. Aqui é Marta. Jesus fala, tira a pedra. Mas Senhor, ó, está fedendo. Isso são sinais de incredulidade. Mas Jesus respondeu para ela, não te disses eu, que se creres verás a glória de Deus? Próximo. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Eu vou dizer para você, se Jesus não fala Lázaro, e só fala vem para fora, todos os mortos daquela região iam ressuscitar. Mas ele foi específico. Ele falou, Lázaro vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai ir. Então nós vemos aqui a história de Lázaro. Um dia a porta se fechou para Lázaro. Quantos de nós já estivemos diante de impossibilidades? Que tipo de impossibilidade? Não, esse aqui não muda mais. Não, essa situação não tem mais volta. Não, esse diagnóstico médico não tem. Acabou, é metástase. Acabou, tem que amputar as pernas. Acabou o casamento. Acabou não sei o quê. Acabou o amor. Não acabou! Com Jesus, não tem um ponto final. Ele que define o final de todas as coisas. Se a sua vida está na mão do Senhor, é Ele que determina o tempo na sua vida. Eu vou te contar algo bem particular. Existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. As pessoas falam assim, pastor, você não tem medo de morrer? Eu falei, não tem. Eu tenho uma convicção dentro de mim. A hora que eu tiver com o propósito cumprido, ninguém me segura nessa terra mais. Enquanto não tiver, ninguém me tira daqui. Essa é a certeza de viver em Cristo. Você já viu histórias de pessoas? Pastor, o fulano caiu de 10 metros de altura e está vivo. O fulano estava caminhando, tropeçou, bateu no cordão, morreu. O sujeito estava a 120 de moto, bateu, está vivo. O cara fez uma curva a 30, morreu. Como é que você explica isso? Eu te digo, propósito encerrado. É importante você entender. Existe um tempo para a sua vida nessa terra. Existe um propósito de Deus para você. Enquanto esse propósito não acabar, você não sai daqui. Eu creio nisso. E eu vivo assim. Por que é bom crer nisso e viver assim? Você não fica com medo da morte. Você não fica, isso, aquilo, outro. Não, a hora que for vai ser, e eu vou. Eu saio de cena. E vou para um lugar melhor, porque eu sei em quem eu tenho crido.
Estar aqui é importante por um momento, mas o melhor é estar com Ele. E quando a porta se fechar definitivamente nessa terra, é aí que vai ser sucesso. Porque você não é esse corpo, você é eterno. A eternidade de Deus você já está vivendo. E nós que somos da fé, não podemos jamais permitir que a incredulidade entre no nosso coração. Ainda que você possa ter sinais de incredulidade, saiba, Deus tem poder de te abençoar. Porque eu sei que às vezes o diabo vai usar isso. Tem gente que tem mais fé que tu. Tua fé é pequena. Mas ainda que sua fé seja pequena, ela pode transportar montes, segundo Jesus. Então pastor, é muito fácil assim. Os religiosos falam isso. É muito fácil, então tudo dá certo com Jesus. Exatamente isso. É exatamente isso. Tudo dá certo. E eu ouso dizer, eu vou além. Até o que dá errado pode dar certo. Pode dar certo. Porque a Bíblia diz que não importa como você começa. O importante é como você termina. E o seu fim já está escrito. Se as pessoas conhecessem mais a Bíblia, elas iam ter menos medo, iam ser mais intensas no Senhor. Porque o final da sua história já foi contado em Apocalipse, está lá, está escrito. Você foi separado para morar nas mansões celestiais. Eu sei que às vezes tem muita gente que está arraigado nessa terra e se frustra com as coisas daqui, porque esse mundo só produz frustração mesmo, e é importante que você se frustre. Pessoas que vêm para se entregar para Jesus, não são pessoas que estão vivendo uma vida boa. Pastor, estava tudo bem na minha vida, daí um dia eu achei, eu servi a Deus. Não se engane a si mesmo. Se você buscou Jesus, é porque dentro de você tinha algo vazio. É porque tinha um deserto dentro do seu coração. E no deserto, Jesus transforma no manancial. Você mesmo que passou por esse encontro. Primeiro, você teve resistência para vir. No primeiro dia, teve. No segundo, tiveram que te arrancar em casa. Mas eu digo para você, se alguém fez isso mesmo, te arrancou de casa, você deve a vida para essa pessoa. Porque assim, nós estamos precisando de muito crente que arranca a pessoa de casa. Porque eu quero dizer, nós temos uma promessa de Deus, de arrancar muitos jovens que estão trancados nos seus quartos hoje. Bitolados em meio de videogames, Eu já falei o que eu penso de casado jogando videogame, né? Falo ou não falo, falo ou não falo, falo ou não falo, falarei. Eu fiz um jantar de casais aqui, chamei os casados. Não, foi o culto de homens. Estamos precisando fazer mais culto de homens. Falei, irmãos, se você é casado, e você é do tipo que joga videogame, você é da turma dos fracos. Porque depois que casa é outro jogo que a gente joga. E quem acaba jogando videogame não tem tempo de jogar o outro jogo. E eu estou falando em parábolas, porque tem crianças no recinto. É importante você saber. Fecha parênteses. Amanhã o marketplace vai estar cheio de videogame para vender. A preço de banana. Os jovens que gostam de jogar, pode ir para o marketplace amanhã que vai estar cheio de videogame. Fecha parênteses. Só para mexer com você. Mas que é verdade, é. Pastor, o senhor acabou de fechar a porta de videogame, o senhor falou que tem portas que não podem ser fechadas e que portas fechadas não impedem a bênção de Deus. Pois é, mas essa porta precisa ser fechada para te abençoar. Quando estão me entendendo, diga amém. Meu Deus. Agora que eu lembrei que essa semana passada alguém me falou que tinha comprado um videogame. Agora que eu liguei. Não é para você que eu estou falando, irmão. Se você está aqui me ouvindo ou está aqui na câmera, não é para você que eu estou falando. Parece que comprou um videogame e a televisão. Eu lembrei agora. Só pode ser Deus. Não pode ser outra coisa. Você consegue me entender? Existem portas que são aparente derrota na sua vida. Eu estou falando isso aqui desde o começo da palavra, para você entender. A morte de Lázaro foi o fim, o ponto final. Jesus chega e faz o quê? Muda. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco hoje? Atrás da porta fechada tem morte, nesse caso.
Deus nos deu uma palavra para os nossos jovens dessa igreja. Que eles são a geração da alegria. E que a geração da alegria vai libertar a geração da depressão, que estão dentro dos quartos trancados. Essa geração, se depender de nós como igreja, essa geração não vai perecer. Nós vamos nos levantar. Se prepare, nós vamos entrar nas escolas. Nós não vamos entrar disfarçado. Eu nem vou falar aqui porque está filmando. E essa câmerazinha, o olho que tudo vê. Tem gente que não bota os pés aqui, mas vem por aqui só para me espionar. E eu não vou falar. Não vou. Então o que acontece? Nós vamos fazer um projeto para entrar nas escolas. Eu vou contar só para os irmãos que vão fazer parte do projeto depois. E vai ser fantástico. Deus nos deu nesse encontro essa estratégia. E você vai nos ajudar muito com isso. Porque quem tem filho na escola vai nos ajudar. Porque eles vão ser agentes de milagres dentro das escolas. E precisa, é necessário nos dias de hoje. Parece que a porta está fechada, né? Quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou isso comigo. Mas portas fechadas não podem impedir. A porta das escolas estão fechadas. Mas nós temos o Jesus que atravessa a parede. Eu quero dizer, nós não vamos entrar. Nós já estamos lá dentro. Nós já estamos. Tem alguém que estuda aqui? Levanta a mão. Eu insisto, nós já estamos lá dentro. Porque quando você está aqui e você está lá, você está lá. Amém? Então a porta que aparentemente está fechada, na verdade ela está aberta, porque nós já estamos lá dentro. Porque você serve a um Jesus que atravessa paredes, você tem a mesma essência dele. Vai ter um dia que você vai ter um corpo igual ao dele, que atravessa paredes. Mas hoje ele te transpôs, ele te coloca dentro dos lugares que eu não posso estar, que alguns não podem estar, mas que você estará para pregar o evangelho. Mas nós vamos entrar também. Mas mais tarde, quando acontecer, eu vou te falar. Então eu falei da porta dos discípulos, a porta do medo. Eu falei da porta da morte, a ressurreição de Lázaro. Mas tem uma terceira porta, que eu separei para falar para você hoje e encerrar. Que é a porta do túmulo de Jesus. Em Mateus capítulo 28, no versículo 1 ao 6, a palavra de Deus diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e caíram como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo. Você percebe que o medo acomete, o medo e a incredulidade acontecem nas 3 ocasiões? Porque o medo e a incredulidade andam junto. Quem crê tem ousadia. A Maísa falou aqui, eu era tímida. Timidez é medo, sabia? Quem é tímido, eu já fui muito tímido. E quem é tímido tem medo de ser exposto. Eu tenho medo de errar alguma coisa e todo mundo ri de mim. E essa é a raiz da timidez. É um medo. E essas três ocasiões, o medo e a incredulidade estão juntos. Mas o que acontece aqui? Fala do anjo, mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei quem buscais. E buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vê o lugar que se encontra vazio. Tem gente que acredita em um monte de coisa. Se você for hoje, lá no túmulo do Buda, já ouviu falar no Buda? Você vai encontrar lá os restos mortais de Buda. Está lá. Se você for em qualquer lugar, em pessoas que têm nomes de santos, você vai encontrar um túmulo e você vai encontrar restos mortais. Tem um aqui em São Leopoldo, acho que é Padre Reus que fala. Reus? É. Você chega lá, tem um túmulo.
E está escrito, aqui jaz os restos mortais de Padre Helso. Se você vai lá no Nordeste, você vai encontrar um túmulo escrito, aqui jaz os restos mortais do Padre Cícero. Mas se você for lá em Israel, você também vai encontrar um túmulo. O túmulo que Jesus foi enterrado. Só que é o único túmulo do mundo que na porta está escrito, ele não está aqui. Mas por que ele não está lá, pastor? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. A morte, que é o maior medo de toda a humanidade, não pôde prendê-lo naquele túmulo. Não pôde. Ele não ficou lá. Ele ressuscitou e ele está vivo. Ele está aqui entre nós hoje. Quando a Daça falou aqui que ela viu Jesus, ela não está mentindo. Eu tenho 3 filhos. A Daça é a mais nova. Eu fiquei com muito medo de falar o que eu já sentia sobre ela há muito tempo. Mas quando a gente não fala, Deus fala. Eu preciso me preparar psicologicamente, porque a minha filha vai rodar o mundo pregando o Evangelho. E eu tenho essa convicção. E nesse final de semana, Deus falou com ela sobre isso, mais uma vez. E sabe o que eu fico? Feliz com isso. Porque por causa dela, muitos outros vão conhecer Jesus. Ela vai para lugares onde eu nunca pisei. Pastor, mas é sua filha, você vai perder ela, porque ela vai ficar muito longe. Porque no Evangelho é assim, aquele que perde é o que ganha. Entendeu o que eu estou dizendo? Muita gente fala assim, servir a Deus demais não dá. Encontro, é isso, é aquilo outro, é muita coisa, eu também preciso descansar. Um dia alguém falou para mim assim, eu tenho que cuidar da minha família. Tolo. É só Deus que pode cuidar da sua família, filho. Se você parar para pensar, pensa no tempo que você cuidava da sua família, as presepadas que você fazia. Eu tentei cuidar da minha família, eu quase acabei com o meu casamento. Mas quando eu entreguei tudo nas mãos do Senhor, Ele tem poder de cuidar da nossa casa. E nós servimos a um Deus que é bom, que tem portas abertas e que nos abençoa mesmo diante das portas fechadas. Quando você olha aqui, aparentemente Jesus tinha sido derrotado. Alguns pensam que Jesus foi derrotado naquele momento. Por quê? Porque eles chegam a caçoar dele na cruz. O que eles falam? Se tu é mesmo o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti e a nós. Mas ele não desceu da cruz. Não porque ele não podia, ele podia. Mas porque ele veio para morrer na cruz. Porque quando ele estava lá, ele estava nos substituindo. Sabe o que simplesmente hoje você pode levantar as suas mãos e crer em Jesus e ser salvo? Porque ele sofreu no seu lugar. A morte era para mim, para você. Aquela cruz era para mim, para você. Mas parece que ele provou derrota. Mas a derrota dele se tornou na nossa vitória. Ele foi até a última consequência da derrota, para que nós pudéssemos ser vencedores. Então, se Jesus realmente fosse derrotado, ele nunca deveria se ressuscitar. Mas a verdade é que ele venceu, pois a sua morte na cruz foi aceita através da ressurreição. A ressurreição é o sinal que o sacrifício de Jesus foi aceito. E vai chegar um dia que todos nós vamos comparecer diante de Jesus. Todos nós. E nós seremos indesculpáveis. Eu prego para você aqui todo domingo. E eu falo essas verdades. Chego a ser repetitivo. Porque não depende de nós. Tem tudo a ver com Ele. Eu quero dizer para você hoje, diante de Deus, se os seus planos não têm dado certo, o alvo não é parar. O alvo é continuar. Porque você não bota o ponto final. É Ele que bota. E o ponto final não é aqui. Ouça o que eu estou dizendo. Não é aqui. Deus te chamou. Quando eu falo aqui que Deus te criou para você ser um vencedor, vencedor não é aquele que não erra, irmão. Por favor, me ouça. Não é aquele que não erra. É aquele que permanece. Pastor, mas eu estou com vontade de desistir, de parar, porque parece que nada dá certo.
Esse é o alvo do diabo, te fazer parar. Não pare. Eu aprendi a fazer algo. Se eu percebo que o diabo quer algo, eu faço ao contrário. Às vezes eu acordo de manhã e eu estou bem, mas de repente eu sinto um negócio, um desânimo. Eu falo assim, ué, de onde é que veio isso? E aí vem aquelas vozes, não está acontecendo nada. Olha bem para isso aqui, olha bem para aquilo ali. É melhor parar. Eu falo, agora eu vou acelerar. E eu vou mais rápido ainda. Porque tudo que o diabo quer fazer é te parar. Mas ele não pode te parar. Ele só pode te parar se você aceitar. Mas eu vou te ajudar a não aceitar. Eu tenho um compromisso de te ensinar todo domingo aqui. E declarar sobre a sua vida. Você não vai parar. Ainda que a porta se feche. Ainda que você esteja do lado de fora. Você vai permanecer. Por quê? Porque de alguma forma a bênção de Deus se manifestará na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Ouça. Pastor, então me explica como que eu posso desfrutar dessa bênção de Deus. Como que é esse negócio? É simples. Você precisa permanecer no lugar da bênção. Você está hoje onde Deus te colocou? Não saia do lugar onde Deus te colocou. Como assim? A posição que Deus te colocou. Você é filho amado de Deus. E você exerce uma posição no reino de Deus. E o alvo de Deus é te levar a crescer a cada dia. Houve um dia que eu converti. Quando eu converti, a primeira coisa que eu me tornei foi um anfitrião. Depois de 1 ano de fé. Não foi 1 ano, foi menos. Depois, eu me tornei um líder de célula. Quando eu me tornei um líder de célula, a primeira experiência que eu tive na minha célula, sabe qual foi? Todo mundo me deixou. Primeiras reuniões de célula. Estou pregando a palavra. Um povo do Satanás, que eu achei que era de Deus, se levantou na célula e bateram de frente comigo. Nessa época eu ainda falava doutoromônio, não sabia falar nem deuteronômio. Eu não entendia muito de Bíblia, estava começando. E o pessoal me cercou na célula e falou umas coisas contra a Bíblia e contra a igreja. E eu comecei a tremer. E na época a gente recebia um compartilhamento, uma folha. E quando eu digo para você, não faça nada nervoso com uma folha na mão. Todo mundo vai perceber. Parecia um trovejão. Teve uma hora que eu tive que largar a folha e o pessoal falou assim, e se tu não voltar atrás, nós vamos sair da célula? Eu falei, meu Deus, eu estou começando a liderar e vou ficar sozinho. Eu não sabia como reagir. E eu olhava para minha esposa olhava para mim e dizia assim, tu é o líder. Eu falava, é mesmo, eu sou o líder. E eu falei, o que eu faço agora, Jesus? E eu lembrei de uma palavra do meu pastor, naquele dia, naquele momento. Juan, volte atrás em tudo, mas nunca em princípios. Se você estiver em princípio da palavra, vá até o final. Eu falei para eles, gente, isso aqui é um princípio. Isso aqui é um princípio. E eu não volto atrás. Isso aqui é de Deus para nós. Se nós não vivermos isso aqui, nós não vamos estar vivendo a palavra. E todos eles foram embora. Ficou eu, minha esposa, meus filhos, que eu tenho bastante, graças a Deus, que aí enche a célula, e uma senhorinha, que eu achei que a senhorinha assim, estava assim conosco. Eu perguntei para ela, a senhora não vai embora? Ela falou, não. Então a senhora está conosco? Ela falou, não, é porque eu não ouço direito, eu nem ouvi direito o que aconteceu. Falei, amém, pelo menos estamos no lucro. A senhora ficou, não ouviu, não perdeu nada. Que bom que Jesus não curou ela naquela hora. Por que eu estou dizendo para você? Quando você acha e olha para a vida de alguém, e você acha que a vida dele é um completo sucesso, você não sabe as derrotas que a pessoa passou para chegar até ali. Só que as derrotas na sua vida, elas não te derrubam, elas são degraus de uma escada que te levam a subir. Se você pegar toda a pressão que vem contra você
e canalizar para o lado certo, você vai ser uma ferramenta útil na mão do Espírito Santo. O problema é que as pessoas pegam essas coisas e colocam para si. Como eu podia ter agido? Eu acho que eu não fui chamado para ser líder. Primeira célula que eu lidero, todo mundo foi embora. Eu acho que está errado esse negócio. Eu acho que eu entendi errado. Eu falei, Deus me chamou para isso aqui. Eu estou na posição. Eu quero dizer, essas pessoas foram embora, mas Deus vai dar mais gente. Deus vai dar sangue novo. Sangue novo vem para a gente ensinar. E todos eles foram embora e nunca mais voltaram. Eu fiquei 6 meses com aquela célula assim. Aparente derrota, aparente portas fechadas. No 7º mês, o número 7 é o número da perfeição. Uma pessoa veio para a célula. E junto com ela, ela trouxe 14. Em 1 ano, a célula multiplicou em 3. 6 meses sozinho, mais 6 meses com um monte de gente. E 1 ano ela multiplicou em 3. Porque melhor é o fim das coisas do que o começo. Quando você para, você impede o que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus vai fazer. Mas se você para, você impede. Mas se você continua, isso aqui é persistência. Isso aqui é resistência. Quando a persistência quebra a resistência. É assim ou não é? Você está fazendo força contra a resistência. Mas o que acontece quando a resistência arrebenta? Aquela força te impulsiona. Você vai. Não vou. Mas você vai. Entendeu? Você está ali, mas de repente você vai. Você vai. Alguns aqui, você está nesse momento. E o elástico está quase arrebentando. Só que a pressão sobre você qual que é? Para, está cercando. Todo dia você ouve a voz dizendo para você parar. Todo dia. Para. É porque está quase arrebentando, filho. Não ouve essa voz. Desconsidera essa voz. Vai rebentar. E a hora que rebentar, você vai dizer: glória a Deus. Ainda bem que eu não parei. Porque vai ser assim, o que define o vencedor são detalhes. São pequenos detalhes. Olhe com um olhar positivo para tudo. Ah, pastor, tem alguém se levantando contra mim? Glória a Deus, eu sempre faço isso. Pastor, estão falando mal do senhor. É mesmo? O que estão falando? Estão falando que o senhor está interessado no pessoal que tem dinheiro. Então é pouca coisa. Tem mais defeito que esse ainda. Ainda bem que eles não descobriram tudo. Sério? Isso é pouco. Graças a Deus que eles não descobriram tudo. Entendeu o que eu estou dizendo? Não foque seus olhos em homens. Foque em Deus. Foque no Senhor. Você vai andar mais rápido. E as resistências vão se rebentar na sua vida. Eu quero dizer para você, essa palavra, ela vem como uma flecha no seu coração. Para quê? Para que você possa entender. Amanhã é segunda-feira. E alguns problemas vão estar lá te esperando. Só que é o seguinte, você hoje recebeu o alimento da fé. E essa palavra te capacita a vencer mais uma semana. Essa semana pode acontecer 2 coisas. Você pode receber muitas ligações e muitas notícias boas. Ou você pode receber uma notícia muito melhor. Jesus voltar. Ele pode voltar essa semana. Um dia eu falei isso, o irmão falou assim: pastor, eu quero casar ainda. Aí eu falo assim: pai, perdoa. Ele não sabe o que fala. Eu quero é que Jesus volte. E olha que eu estou casado há 26 anos. Volta logo, Jesus. Não que o casamento não seja bom, é maravilhoso. Mas estar com Jesus é melhor, amém? Pastor, mas sua neta Cecília vai nascer mês que vem. Jesus pode voltar amanhã. Eu quero é Ele. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando você aprende a amar Jesus em primeiro lugar, tudo fica em segundo plano. Tudo fica. Eu quero orar por você agora. Mas eu quero orar, não só eu. Eu quero que você me ajude a orar. Como assim, pastor? Existem pessoas aqui que enquanto eu estava pregando, Deus falou com você.
Sempre quando nós liberamos a palavra, Deus fala com alguém. Só que às vezes você tem dificuldade de colocar isso em prática na sua vida. Através da oração, o Espírito Santo te conduz a isso. Então eu queria que você... Nós vamos fazer uma baguncinha aqui. Sei que os casais já estão grudadinhos aí, mas pode desgrudar. Com a sua esposa você ora em casa. Hoje você vai orar com alguém estranho. Então nós vamos procure uma pessoa aqui nesse lugar. Nós vamos encerrar o culto assim orando, eu vou te abençoar e nós vamos encerrar. Então procure alguém agora, saia do seu lugar, nós vamos orar e declarar. Procure a pessoa, você vai orar por ela, você vai ser um canal de bênção, você vai abençoar a vida dela. E você vai declarar que essa palavra vai se tornar uma realidade na vida dessa pessoa. Você vai declarar que portas fechadas não podem impedir a bênção de Deus na vida dessa pessoa. Você vai declarar que ainda que ela esteja, olha só, que ela esteja vivendo um tempo de sequidão e de aparente tristeza, essa palavra vai se tornar real na vida dela. E se você for ousado em fé, eu quero te chamar. Só um pouquinho, baterista, está muito nervoso. Então assim, se você tiver um pouquinho mais de fé e de ousadia, você vai declarar. Lembre-se, todos nós somos profetas de Deus. O que você falar tem a grande possibilidade de acontecer. Não jogue a longo prazo. Declare sobre essa próxima semana. Se o problema é emprego, essa semana vão te chamar. Se você precisa de uma cura, o poder de Deus vai se manifestar agora na sua vida. Se a porta fechada é um relacionamento que está prestes a acabar, um casamento que está frio, gelado, mais que o Everest, o fogo de Deus vai incendiar esse casamento. Se o seu problema é financeiro, Deus vai criar circunstâncias. O que o obreiro Jonas falou é a mais pura verdade. Eu falo isso com frequência. Se você decidir montar uma fábrica de guarda-chuva, você já perdeu 1 milhão nessa semana que choveu. Alguém decidiu abrir uma coisa de chuva aí, porque Deus está abençoando, mandando água. Sério? Se você montar uma fábrica de chapéu, vai nascer gente com 2 cabeças só para você prosperar. Eu estou exagerando para mostrar o quanto Deus quer te abençoar. Só que às vezes você não crê nisso. Eu estou aqui atiçando a sua fé para você crer. E sobre isso nós vamos orar agora. Então, profeta de Deus, cuida bem que você vai falar para essa pessoa que está do seu lado. Porque a possibilidade do que você falar acontecer é grande. Amém? Ora por essa pessoa agora. Pai, em nome de Jesus, debaixo da tua palavra que é a verdade, nós liberamos as palavras proféticas, nós declaramos as portas abertas, o favor, a bênção, declaramos em nome de Jesus. Profetizamos favor, graça abundante. Decretamos milagres, negociações, curas, restauração. Liberamos a tua unção sobre cada palavra liberada nesse recinto, nesse ambiente. Palavras de vida, palavras de graça, de poder. Em nome de Jesus, nós proclamamos, decretamos, abençoamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos, concordamos, liberamos vida, graça, poder, unção, autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberamos vida, graça e poder inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o
Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Bem-vindo à melhor semana da sua vida. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua casa essa semana. Coisas sobrenaturais. Você que passou pelo encontro, você não pode faltar à célula essa semana. Nós temos uma surpresa para você lá na célula. A pessoa que convidou você para o encontro, se não te levou ainda, vai te levar na célula essa semana. E tem uma surpresa esperando por você lá. Vai ser uma grande bênção, você não pode faltar a reunião da célula essa semana. E ainda essa semana, você que passou pelo encontro, alguém vai te contatar para começar a consolidação com você, que são os primeiros passos da vida cristã. E no dia 7 de outubro, acontece o nosso batismo nas águas. Todos que passaram pelo encontro, que decidiram pelo batismo, dia 7 de outubro, aqui no prédio, vai ser o dia do seu batismo. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos encerrados, tem uma semana de vitória. Dê um abraço em pelo menos 2 ou 3 irmãos, declare a bênção de Deus sobre a vida deles. Estamos encerrados em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, não deixe de se inscrever no nosso canal e também deixar o seu like, se essa programação te abençoou. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe você, tenha uma semana de vitória.